Boa noite, abençoado do nosso Deus. Sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual, porque nós estamos juntos e misturados. Amém, meus amados? Então chegou o momento de mais uma ministração para crescimento das nossas vidas. Quem come deste pão se fortalece, cresce espiritualmente. Quem assiste essa ministração não repete de ano, sempre passa de ano. Aqui não tem como repetir de ano. Meus amados, eu conheço pessoas que viveram, que viveram, teve uma delas que viveu 20 anos na Assembleia de Deus. Saiu da Assembleia de Deus, está com 15 anos na Adventista, ou seja, 35 anos de evangélico sem entender nada da Bíblia. Então, mas as pessoas que têm acompanhado, não é você, eu não estou falando com você que tem assistido um domingo, uma quarta-feira, e fica 5, 6, 10 ministrações sem assistir, sem ouvir essa ministração, né? Participar dessa ministração. É você, eu estou falando de você que tem me assistido sempre. Não digo toda quarta-feira, nem todo domingo, mas sempre você está assistindo, você está ouvindo, você está recebendo este pão para a sua alimentação, para o seu crescimento. Então é para você que eu digo, se você já faz, pelo tempo que eu ministro essas palavras, esse evangelho de Cristo aqui, se você ainda não está capaz de ministrar também, eu não sei o que está acontecendo com você. Porque como Paulo disse, né, eu falo para você, pelo tempo que eu prego esse evangelho para vocês, é para vocês ser mestre já. Não é para ficar 30, 35, 40 anos dentro de uma igreja, necessitando de todo domingo ir para uma escola dominical. Amém, meus amados? Então sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual, da qual nós vamos se alimentar nesta palavra, nesta noite, né? E como sempre, nós temos um tema, né, para adentrar nesses temas e chegarmos a uma conclusão. O tema de hoje é Cristo morto e Moisés vivo. Talvez você está me assistindo pelo Facebook, que pelo Facebook é ao vivo, você já esteja vendo, passando na sua tela aí. Agora você que vai me ouvir pelo YouTube, você não está vendo, vai estar, quando for passar lá na verdade acho que não passa, né? Que para mim passar lá só quando eu escrevo, lá eu só escrevo na hora de enviar o vídeo. Então sejam todos bem-vindos, vou tentar não me alongar muito nesta pregação. O que eu peço que vocês abram a sua Bíblia e a sua mente, isso é importante, né? Para nós seguirmos junto nessa ministração. Peço para você compartilhar também nas suas redes sociais, principalmente naquelas redes sociais que tem um pastor lá dentro, naquela rede social, inscrito na sua rede social. Então é com você que eu estou falando, né? Quem sabe ele ouve essa ministração e passa a ministrar também uma ministração sem braganha para a sua igreja. Amém? Então, para nós iniciar, agradeço a todos, né, que tem, principalmente você que tem se inscrevido lá no meu canal Ed em Nova Aliança no YouTube. Então, obrigado por você ter se inscrevido lá. E aquelas pessoas também que vão se inscrever. E você do Facebook, eu quero fazer um pedido para você que todo dia eu sempre dou
acesso à minha página no Facebook, sempre 5, 10 pessoas por dia têm pedido acesso na minha rede Facebook. E para você, eu peço que você se inscreva também no meu canal no YouTube, Ed em Nova Aliança. Se você me conheceu aqui pela essa rede no Facebook e gostou do conteúdo que você viu, então você também vai gostar do conteúdo no YouTube. E é lá que eu preciso que você se inscreva lá. Amém, meus amados? Eu sei que é verdade que muitas, principalmente as mulheres, né? Algumas mulheres têm se inscrito, têm pedido acesso aí só para se amostrar na minha rede social. Mas deixa de lado, vamos lá. Todo mundo necessita de uma chance, não é verdade? Então abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo do 14 ao 17. Então vamos lá. Versículo 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Então, se Cristo não ressuscitou, é vã o que eu prego aqui para você. O que você ouve pregar dentro dessas chamadas igrejas, se Cristo não ressuscitou, né? É vã a nossa fé, a nossa pregação, e vã a nossa fé. Então, se eu não creio que Cristo ressuscitou, é vã a minha pregação, o que eu prego aqui para você, e é vã a fé minha e a fé de todos que crêem, se Cristo não ressuscitou. 15. Somos tidos por falsas testemunhas, se Cristo não ressuscitou. Não esqueça do tema nosso aqui, ó. Cristo morto, mas ele ressuscitou. Paulo está dizendo aqui, Cristo ressuscitou. E ó, o nosso tema aqui, ó, Cristo morto e Moisés vivo. Amém? Então, em algum lugar aqui eu vou encaixar esse tema. Cristo ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. 15. E somos tidos por falsa testemunha, presta atenção. 15. E somos tidos por falsa testemunha, né? Estamos pregando uma coisa falsa aqui, estamos pregando falsidade aqui. Então somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus, né? Contra Deus. Então, se eu digo que Cristo não ressuscitou, eu estou asseverando, eu estou contra, eu estou a favor de Cristo. Porque eu já tenho visto nessas redes sociais aí, Kawaii, TikTok, pessoas dizendo que é pastor e questionando que Cristo não ressuscitou, né? E somos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou. Ele ressuscitou a Cristo. Preste atenção, meus amados. A grande confusão que existe dentro das chamadas religiões, todas elas, sem tirar e sem pôr, todas elas faz esta confusão, não é? Porque eles não sabem discernir o que é Cristo e o que é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não é Cristo. Cristo não é Jesus de Nazaré. Um é carne, o outro é espírito. Cristo é espírito, Jesus de Nazaré era carne. Essa carne não ressuscitou. Essa carne não está viva. Essa carne não existe mais.
Essa carne, como diz lá em Atos dos Apóstolos, essa carne se desfez nas nuvens. No céu não existe carne. No céu não existe carne. Então o que foi que ressuscitou? O Espírito que estava naquele corpo ressuscitou. E a igreja pertence a quem? O corpo do Cristo ou o Cristo ressuscitado? A igreja pertence ao Cristo ressuscitado e não o corpo. Então são essas confusões que atrapalham toda a chamada igreja de Cristo. Toda. Né? Ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, né? Se é certo que os mortos não ressuscitam, por que se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou? Olha a confusão aqui instalada dentro do sistema religioso, nesse versículo 16. Eu vou ler de novo. Porque se os mortos, né, as pessoas que morreram, se os mortos não ressuscitou, ou seja, por exemplo, se a pessoa morreu hoje e se ela não ressuscitou, Cristo também não ressuscitou. Porque dentro do sistema religioso, a pessoa morreu, né? Aquele corpo morreu, mas eles dizem o quê? Eles dizem que a pessoa não morreu, ela dorme. Mas aqui está dizendo, ó, morreu, ressuscitou. Não era que nem antes. Antes sim. Antes o corpo tombava e o espírito ia junto para a cova. Mas da cruz para cá, não. Né? Para ser mais exato, do ano 70, né? Que até depois da cruz também foi ainda para a cova. Mas do ano 70, não. Aqui, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. É vã. E olha a bomba aqui. Ó. Se Cristo não ressuscitou, ou se os mortos também não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Você preste atenção no que você está lendo, meus amados. Porque está assim, ó, de religiosos blasfemando de Cristo, dizendo que ele não ressuscitou. Eles não falam com a sua língua, eles falam com as práticas. Então não é só com a língua que fala, é com as práticas. Você quer conhecer uma pessoa de verdade? Você não presta atenção no que ela fala, você presta atenção no que ela faz. Começa você que anda com uma pessoa, você quer conhecer ela? Presta atenção no que ela faz, como ela age, e não com o que ela fala. Então, não é com a língua que o sistema religioso blasfema de Cristo e diz que ele não ressuscitou. É com as práticas, que eu vou lhe mostrar daqui a pouco. É com as práticas que eles praticam. Então, as práticas dos religiosos afirmam que ele, a própria pessoa, né, o próprio religioso, não ressuscitou e Cristo também não. Porque aqui está dizendo, se ele não ressuscitou, quem morre também não ressuscitou, não ressuscita. Se a pessoa dorme, então Cristo também está dormindo. Vamos ler o 17 aqui. E olha a bomba aqui, ó, no versículo 17. Nós vamos ler até esse versículo, até o 17. Se Cristo não ressuscitou, presta atenção o que se pratica dentro dessas chamadas igrejas. Porque todas praticam essa mesma coisa. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé
E ainda, olha Paulo há 2000 anos atrás, e ainda permaneceis no vossos pecados. Você está me entendendo? Então, se Cristo morreu, se aquele corpo morreu e o Cristo que estava dentro dele não ressuscitou, os pecados também permanecem. Agora, se Cristo ressuscitou, os pecados não existem. Porque a morte dele, o sacrifício dele, foi exatamente para isso. Para tirar os pecados do mundo. É assim que está escrito. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis aonde? Nos vossos pecados. E o que é que a igreja diz? Que tem pecado. O pastor diz que a igreja tem pecado. É preciso fazer voto, fazer campanha. É preciso dar dízimo, é preciso dar tudo. Porque é dessa maneira que isso acontece dentro dessas chamadas igrejas. No princípio, eles saem na rua convidando as pessoas para seguir eles, porque eles são de Deus, eles são intermediários de Deus. Então chama a pessoa para acompanhar ela, e isso é de graça. Ele chama e diz que é de graça. Não, você precisa vir, a salvação é de graça, você não vai pagar nada. Mas quando chega lá, aí tem dízimo, tem campanha, tem oferta, tem sacrifício. É ou não é? Me ajude aí, se não for dessa maneira. Porque eu estive lá, eu sei como é que funciona. Né? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Como o sistema religioso diz que tem pecado, então com essas confissão que ela é uma pecadora, ela está confessando o quê? Que Cristo não ressuscitou. Você está me entendendo, meus amados? Não é com a boca que se fala, é com as práticas que se fala. Você conhece as pessoas, né? Permanece em vosso pecado. Eu vou ler o 18 e vou ler até o 19. Tenha paciência. Versículo 18. Preste atenção nesse versículo 18 também. Ó, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, ainda permaneceis em pecado. A igreja, como é que está a igreja de pecado? Assim, ó. Pois eles confessam que são pecador, então está assim de pecado, estão negando quem? Estão negando Cristo. Né? Versículo 18, ainda mais, tem 2 pontinhos aqui, ó. Ainda mais, os que dormiram em Cristo, presta atenção, é por isso que o sistema religioso, quando morre uma pessoa, diz que ela não morreu, ela está dormindo. Por quê? Porque eles lêem isso aqui, mas lê sem revelação nenhuma. Então, ainda mais, os que dormiram em Cristo, ou seja, aqueles que morreram entre a cruz e a volta dele no ano 70. Esse sim estava dormindo. Mas com a volta dele no ano 70, não tem mais ninguém dormindo. A carne tombou, o espírito sobe imediatamente. Amém, meus amados? Dormiram em Cristo. Não é em Jesus de Nazaré. Em Jesus de Nazaré tinha pecado. Mas ele morreu para tirar os pecados do mundo. Como é que pode ter pecado ainda? Em Jesus de Nazaré, dormia na cova. Mas depois do ano 70 não se dorme mais na cova. Versículo 19, eu vou ler só por quê?
não deixar solto aqui. Se a nossa esperança era Paulo antes do ano 70, então Paulo estava em esperança. Esperança de quê? Do que Cristo, Jesus voltasse, né? Cristo, eu ouvi essa semana um chamado pastor dizendo que Cristo ia voltar, vai voltar. Cristo nunca disse que voltaria. Quem disse que voltaria era o Filho do Homem, ou Jesus de Nazaré, como era chamado, como é conhecido, né? Jesus de Nazaré é o carne. Esse prometeu voltar e voltou no ano 70. Não tem como negar porque está registrado, né? Então Paulo, antes do ano 70, está dizendo aqui, ó, e se a nossa esperança, então eles tinham esperança, mas eu não posso dizer para você que você está na esperança ou eu estou na esperança. Esperança do quê? De Cristo voltar, se ele já voltou. Paulo está certo quando ele diz aqui que estava na esperança, mas nós não estamos na esperança. A realidade é que Cristo voltou. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amém, meus amados? E para nós continuar, abra sua Bíblia em Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Versículo 13. E a vós outros, que estavas mortos pelas vossas transgressões. Que transgressões são estas? As transgressões da lei de Moisés, que eles não cumpriam. Mas a lei de Moisés acabou e tinha que ser acabada, porque a lei de Moisés não passava nenhuma mentira. Eu já provei vários vídeos aí, já estive provando para você que Moisés era mesmo um grande mentiroso. Ele inventou um negócio de sacrifício e falando para o povo judeu tinha que fazer sacrifício. E Deus, através da boca do profeta, se não me engano, Jeremias, disse que nunca pediu para ninguém sacrificar. Como Deus? Você nunca pediu para ninguém sacrificar? Se Moisés falou que tinha que fazer sacrifício. Você está me entendendo? É igual no vídeo que eu preguei domingo, eu mostrei para você que a lei de Moisés era uma cópia do primeiro rei da Babilônia. Bem, as vossas transgressões, então eles transgrediam, o próprio Paulo transgredia a lei, por quê? Porque ele vivia na lei ainda, Paulo vivia na lei, mas nós não vivemos mais na lei. E qual é a transgressão aqui que nos cabe? Nenhuma, né? As vossas transgressões pela a incircuncisão da vossa carne vos deu vida. Pela a incircuncisão da vossa carne, da vossa carne, deu vida juntamente com ele, juntamente. Ele ressuscitou e nos deu vida juntamente com ele. Sejam todos bem-vindos à chancela espiritual. Aqui, meus amados, você aprende. Se você assistir isso aqui, eu não digo, você não é obrigado a assistir toda quarta, todo domingo. Mas se você assistir pelo menos uma vez por semana, você vira mestre aqui dentro de um ano. Você vira mestre do Evangelho. Porque aqui você aprende. Amém? Então, a vossa carne vos deu vida juntamente com ele. Ele morreu, ressuscitou, vivo, e deu vida a quem? A todos que estavam mortos por conta da transgressão
da lei de Moisés. Ele na cruz, ele acabou a lei, né? Na cruz acabou a lei, 3 dias depois ressuscitou, sem mais lei. Então a lei ainda permanecia só aonde? Só na mente dos judeus e de todos eles, aqueles que não creram nele. E como ele falou, aqueles que não creem em mim vão ser condenados. E é igual o sistema religioso que nós vemos hoje. Não crê em Cristo. Porque se eles crescem em Cristo, eles não afirmavam que são pecadores. Porque se a palavra está dizendo que na cruz ele levou os pecados, deu fim a todos os pecados, se a palavra está dizendo que nós ressuscitamos com ele, se a palavra está dizendo que nós fomos vivificados com ele, como podemos ter pecado, como podemos ter transgressão, se ele anulou a lei na cruz? Como diz o Chaves, não tem por onde. Não é verdade? Nós estamos em Colossenses, nós lemos o versículo 13 só, né? Das vossas transgressões, nem terminamos. Pela incircuncisão da vossa carne, deu vida juntamente com ele, perdoando alguns pecados. É isso? Não. Isso se diz dentro do sistema. Dentro do sistema religioso, diz que você tem pecado. Cristo tirou um bocadinho e o resto o pastor vai tirar nas águas. Mas aqui está dizendo que ele perdoando todos. Todos é quantos? É todos. Todos é todos. Todos os nossos delitos. Perdoou ou não perdoou? No sistema religioso diz que não. Na religião diz que não. Não, você tem pecado sim. Eu vou lhe batizar domingo nas águas, para então os seus pecados ficar lá no fundo da piscina. Não é isso que se faz dentro da religião? E com essa prática, eles estão dizendo que Cristo está vivo ou Cristo está morto? Cristo está morto. Cristo está morto, não ressuscitou. Se tem pecado, Cristo não ressuscitou. É difícil de entender? Para os pastores porque se o pastor tira o pecado do crente, o crente não precisa ir lá mais, vai para lá ver o quê? Mas é necessário dizer que o crente tem pecado, para só então ele ir até uma chamada igreja, porque lá tem um intermediário de Deus. Com essas práticas, eles estão defamando o Cristo ressuscitado, blasfemando daquilo que foi conquistado na cruz. Versículo 14. Tendo cancelou, meus amados, ou não cancelou? Tendo cancelado o escrito de dívida. Como que eu agora vou ter que pagar dízimo? Se ele cancelou tudo quanto era escrito de dívida, tudo aquilo que dizia que eu era um devedor, tanto na parte do dízimo físico, tanto na parte dos pecados espiritual. Mas aqui está dizendo que ele cancelou tudo. Então, se ele cancelou, qual é o pecado então que existe na mente dos pastores para roubar a igreja? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança. O dízimo era uma ordenança da lei de Moisés? Era. O batismo nas águas, não é que Moisés batizou ninguém, é que no fim de tudo aparece João Batista batizando nas águas. Eu não sei o que João Batista... Meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Aparece João Batista, porque era necessário João Batista vir batizar Jesus de Nazaré. Porque até hoje
tantos pastores, tanto a igreja, não entendeu que batismo era para lavar o animal que ia ser crucificado. E naquela época lá, quem era que ia ser crucificado? Jesus de Nazaré. Então esse sim, esse precisava ser lavado até as entranhas. Era assim que dizia a lei de Moisés, que todo animal que fosse sacrificado, que ia ser sacrificado, primeiro tinha que ser lavado até as entranhas. Então quando você entende isso, você entende o batismo nas águas, porque que Jesus se batizou. Não é que Jesus não batizou ninguém, ele se batizou. Mas a igreja, os pastores não entendem isso, né? Ordenança. Batismo nas águas também era uma ordenança da lei de Moisés. Não era que Moisés, repito, não era que Moisés batizava, é por conta que apareceu João Batista para finalizar a lei de Moisés. Se João Batista não finaliza isso, não batiza Jesus, ele não serviria para ser o cordeiro. Não serviria. Amém, meus amados? Ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente tudo que prejudicava o ser humano, ele removeu tudo. É o que está escrito aqui. E o que é que tem nessas igrejas então? Tem um pastor lá dizendo que você tem pecado, que é para você ir para lá. Para chamar você para lá é de graça. Não, a salvação é de graça. Mas chega lá, tem um dízimo, tem um sacrifício, né? Tem dízimo, sacrifício, oferta. Tudo isto tem. Se você não pratica essas coisas, você não é de Deus. Não, você não é de Deus, porque você não quer dar dízimo. Quem já viu um homem de Deus não dá dízimo? Você não faz sacrifício. Como pode uma pessoa dizer que é de Deus sem fazer sacrifício? É isso que eles fazem lá, porque tudo isso vai parar onde? No céu ou no cofre deles? No cofre deles. Vai parar lá. Aí eles enriquecem e você, muitas das vezes, passa até necessidade na sua casa. É desse jeito. Amém, meus amados? Prejudicial. Removeu inteiramente, encravando na cruz. Então, tudo quanto que era ordenança, tudo quanto que era obrigações, tudo quanto que era obrações, na cruz foi cravado tudo. Os pastores foram lá com o pé de cabra. Você sabe o que é um pé de cabra? Um pedaço de ferro assim, uma barra de ferro que arranca a prego da madeira. Os pastores foram lá, arrancaram e disse, não, vamos levar para dentro da igreja, vamos levantar a igreja de novo, né? Que o templo foi derrubado, vamos levantar, vamos arrancar os pecados que ele levou lá da cruz, vamos trazer para dentro da igreja e dizer que a igreja é uma pecadora. Assim nós vamos ó, tirando tudo quanto é dinheiro, toda a lã da ovelha, nós vamos tirando, toda a gordura, nós vamos comendo na brasa. E o crente, esse é meu pastor, é um homem de Deus, roubando ela, e ela dizendo que ele é um homem de Deus. Amém? Nós lemos 14 tudo? Lemos, cravando na cruz. Eu vou ler o 15 para não ficar solto aqui. Às vezes eu vou explicar, já tenho explicado isso, mas tem gente nova aqui na rede e não entende, né? Às vezes a gente faz estudo variando de tradução. Então, essa aqui eu só tenho essa Bíblia aqui. Quando eu quero ler outra coisa diferente, eu tenho que ir para a internet. Eu tenho que ler outro tipo de Bíblia pela internet, né? Porque eu não vou ficar jogando meu dinheiro fora comprando isso aqui. E tem gente que tem mais de 50 Bíblias na estante. Eu só tenho essa. Então, às vezes a gente faz um estudo em cima de outra Bíblia, outra tradução, né? Nova Vida, Jerusalém,
Thompson. E elas variam de versículo, né? Aí por isso que sobra aí. E para não sobrar, eu vou ler esse 15. E despojando os principados. Essa palavra principado no sistema é Satanás. Mas a palavra principado aqui vem de filho de um rei. Né? Filho do rei. Então não tem nada com Satanás. Os principados e as protestades, que são o rei, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles, dos filhos e dos pais, dos príncipes e dos reis na cruz. Amém, meus amados? Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 9, versículo 13 e 14 também. Versículo 13. Portanto, se o sangue de bode, que era como se fazia na religião, nas leis de Moisés, a lei de Moisés era uma religião que Moisés criou. É bom que saiba disso. Os mandamentos de Moisés eram a religião que Moisés criou. Deus não deu religião para ninguém. Deus nunca foi religioso. Jesus de Nazaré nunca frequentou a religião. Então, a lei de Moisés se tornou uma religião que Moisés criou. Amém? Isso já está mais do que provado por A's e B's, que a lei de Moisés foi criada por ele. Deus apenas mandou ele tirar o povo do Egito e prometeu descer com ele. Pronto. Foi o que ele queria. Foi o que Moisés queria. Porque lá no Egito ele não tinha direito a nada. Ele era um bastardo. Então ele não tinha direito a trono, não tinha direito a nada. Ele não tinha voz ativa lá no Egito. Então Moisés viu uma brecha de se fazer uma religião para ele. E andou criando, aí criou sacrifício, criou tudo. Hoje, meus amados, como eu falei domingo, antes eu ainda tinha uma certeza do que as tábuas dos 10 mandamentos tinha sido próprio Deus que escreveu. Hoje já tenho desconfiança. Por quê? Que eu leio domingo, né? Se você não assistiu a minha pregação domingo, mostrando que os 10 mandamentos de Moisés foi uma cópia do primeiro rei da Babilônia. O rei da Babilônia também fez uma lei e escreveu em pedra. Então foi uma cópia, um protótipo da lei, acho que era como era o nome dele? Hammurabi, né? Hammurabi era o nome do primeiro rei da Babilônia. Amém? Nós lemos tudo aqui. Estamos em Hebreus, versículo 13. Hebreus 13 e 14. Portanto, se o sangue de bode e de touros e cinza de uma novilha, era assim que se fazia na lei de Moisés, de uma novilha expegida sobre o povo, sobre os contaminados, os santifica, né? Na mente deles, era na mente deles, não santificava coisa nenhuma, mas na mente deles, essas coisas, essas papagaiadas que eles faziam, santificavam o povo. Mentira, porque se isso santificasse, Cristo não tinha vindo fazer essa santificação na igreja. Ou santifica quanto à purificação da carne, não era do espírito. Cristo nos purificou, não foi na carne. Os crentes, o sistema religioso, é que quer levar isso no peito, querendo santificar a carne, querendo santificar uma coisa, uma obra caída, uma carne já foi caída desde o seu nascimento. A carne já é caída, não tem mais jeito para a carne. O que Cristo santificou foi o nosso espírito. Então nós somos santificados no espírito e não na carne.
Essa carne, para Deus, ela está o quê? Está morta. Purificação da carne. 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará. Olha Paulo aqui na palavra futuro, porque a palavra aqui está no pretérito futuro, purificará, porque Jesus não tinha voltado ainda. Eles estavam na esperança de Jesus voltar e eles serem purificados de uma vez por todas, né? Porque tudo ia se dar na volta de Jesus, que voltou no ano 70. Purificará a nossa consciência de obras mortas. O que era que estava morto aqui? Dízimo, jejum, batismo nas águas, sacrifício, tudo estava morto. Obras mortas. Que se faz isso aonde até hoje? Nas igrejas, por aí. Então, nas igrejas que comete qualquer obra dessas aqui, Cristo está vivo lá ou está morto? Cristo está morto. E quem está vivo lá? Moisés, que era quem praticava isso aqui. Amém, meus amados? Obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Amém? Gálatas, livro de Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Versículo 21. Não anulo a graça de Cristo, a graça de Deus, né? Não anula a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, é mediante jejum, mediante dízimo, mediante batismo nas águas, mediante beber que suco, mediante comer pão, a graça de Deus, não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, para uma pessoa que dá dízimo, Cristo morreu em vão. Para uma pessoa que se batiza nas águas, a morte de Cristo foi em vão. Para uma pessoa que jejua, Cristo morreu em vão. Então, meus amados, não é com a boca que se fala. Você quer conhecer mesmo uma pessoa? Preste atenção no que ela pratica, nas ações dela. Não é como que ela fala. Não é como que ela fala. Amém? E aí está aí o sistema religioso falando uma coisa e praticando outra diferente. Totalmente diferente. O que os crentes praticam é totalmente diferente daquilo que eles confessam. Amém? Romanos capítulo 6, versículo 3, do 3 ao 6. Ou porventura ignorais que todos nós, quantos? Todos nós que fomos batizados nas águas, é isso que está escrito na sua Bíblia? E por que o pastor prega o batismo nas águas? Se aqui está dizendo que o nosso batismo foi em Cristo, na cruz, no sangue, não foi em água, foi no sangue o nosso batismo. Então hoje, quando a pessoa nasce, ela já nasce batizada. Por quê? Esse batismo foi de uma vez por todas. Então, se eu aceito o batismo nas águas, a minha boca pode falar o que quiser, mas a minha prática está mostrando para Deus que eu não creio nele, que eu não creio no batismo em Cristo. Eu não creio com a minha prática. Não adianta o que eu falar. Fomos batizados em Cristo,
Jesus, somos batizados aonde? Na piscina? Na sua morte. Na sua morte. Não foi no deserto, não foi no Rio Jordão, foi na morte. O batismo do cristão foi na morte. Amém? Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com quem? Com ele. Né? Ele foi sepultado que dia? Segundo a história, na sexta-feira. Ele ressuscitou que dia? No domingo. Nós fomos sepultados junto com ele na sexta-feira. É que os olhos não viram, os olhos humanos não vê. Por isso que ele dizia, vocês precisam ter fé. Vocês precisam ter fé. Sem fé, vocês não vão me agradar. Vocês precisam ter fé. Né? Aí nós fomos sepultados com ele, né? Nós fomos sepultados com ele na morte. Na morte. Não foi no deserto quando Jesus de Nazaré andava para cima e para baixo. Foi na morte, foi na cruz. Pelo batismo. Na morte, pelo batismo, para que com Cristo, aliás, não é com Cristo, é como, tem que ler direitinho, né? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, se eu andar segundo a carne, preocupado com o que essa carne vai fazer ou deixa de fazer, eu estou andando segundo o Espírito ou segundo a carne? Estou andando segundo a carne. E segundo a carne, eu vou agradar o Cristo ressuscitado? Não posso. Porque o Cristo é ressuscitado. O Cristo só quer obras espirituais. Cristo não quer obras carnais. E quem gostava de obras carnais? O homem do deserto, Jesus de Nazaré. Esse gostava de obras. Por quê? Ele veio cumprir obra. Ele veio cumprir a lei de Moisés. Cristo foi ressuscitado. Deixa eu tomar um pouco d'água que a garganta está pegando. Assim andamos novidade de vida. Versículo, vamos ler os 5 Romanos, vamos ler até o 6. Versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. E na semelhança da morte ele estava como e aonde? Cravado numa cruz, todo sangrento. E se nós fomos semelhantes a ele, lá daquele mesmo jeito estava nós. Cravado naquela cruz e sangrando também. Porque nós fomos na semelhança dele. Amém? Mas para isso precisa fé. Precisa ter fé e peito para afirmar isso. Porque os olhos não viram. O sistema só quer confessar aquilo que os olhos veem. Viram um homem na cruz. Mas não viram o que foi conquistado naquela cruz. O sistema não vê isso. Andemos juntos em novidade com ele. É porque se fomos unidos com ele, na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, como Cristo morreu, foi para a cova e ressuscitou, não ficou dormindo. Ele ficou dormindo? Não ficou dormindo. Como é que os crentes dizem que a pessoa morreu e está dormindo? Se nós fomos para a cova na semelhança dele, não podemos ficar dormindo. Não podemos ficar dormindo. Amém? Se crê nisso, precisa ter fé e peito para afirmar isso. Na sua semelhança da sua ressurreição. Versículo 6. Sabendo isto, você precisa saber isto. Mas para falar a verdade, todo mundo sabe disto. Só não tem peito de afirmar. Nem tem fé.
para afirmar, mas saber até que sabe. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Como é que os pastores dizem que o nosso velho homem ficou na piscina? Não, você vai se batizar domingo, domingo o seu velho homem vai ficar na piscina, vai ficar nas águas. Você vai nascer uma nova pessoa. Mas aqui está dizendo que ficou com ele lá. Aqui, ó. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, a nossa cara, aquele corpo. Preste atenção, meus amados. A lei de Moisés, ela tinha um corpo. O que era o corpo da lei de Moisés? Dízimo, batismo, jejum, sacrifício, orações. Este era o corpo da lei de Moisés. Esse corpo foi aonde? Na semelhança de carne, na cruz. E na graça, qual é o corpo da graça? A igreja. Eu, você daí que está me assistindo, e crê, e tem peito para crer, né? E confessar que o seu velho homem, a sua velha pessoa ficou na cruz, agora você é uma nova pessoa, está andando em novidade de vida. E com essa fé, com essa crença, com essa confissão, você participa, você recebe tudo que for da graça, né? Você não se vai dormir, você não se preocupa com coronavírus. Você é uma pessoa protegida por ele. Ele te protege de tudo. Os olhos não vê mais. Por exemplo, só um pequeno exemplo, né? Que eu costumo falar de coisas espirituais, mas tem momentos das nossas vidas que nós vemos livramento em coisas físicas, né? Por exemplo, este celular que está nos filmando aqui agora, eu já esqueci ele por meia hora no meio de uma multidão. E o celular esqueci lá na minha moto, lá, né, com ele no suporte, e saí e ficou lá. Isso não foi uma vez, já é uma terceira vez que acontece isso. E quando eu volto, ele está lá, me esperando. Isso num lugar que passando gente igual formiga. Isso não é um livramento? Eu confesso que é um livramento. É fisicamente, né? Então nós que vivemos a graça com fé, com confissão, nós recebemos esses livramentos, tanto espiritual, na nossa vida espiritual, como até mesmo na vida física. Amém, meus amados? Então, Romanos, e lemos até o versículo 6, né? Lemos o versículo 6, sabendo isto que foi crucificado o seu corpo, né? Nós estávamos no versículo 6, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado, a lei de Moisés, ela tinha um corpo, era o corpo do pecado, o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado, a lei. Você está lendo junto comigo. O corpo do pecado, a lei de Moisés tinha um corpo, né, que eu já expliquei. E não vamos servir mais se batizando, jejuando, comendo suco, bebendo suco, comendo pão, se batizando nas águas. Não é assim que nós vamos servir mais, né? E não servimos mais o pecado como escravo. Amém? Tito, abra sua Bíblia em Tito. Agora isso aqui você não vê pastor lendo isso que eu estou lendo para vocês, porque não é isso que o pastor quer. O pastor quer é cada dia lhe condenar mais ainda, dizer que você é um pecador, uma pecadora, porque se você não tiver pecado, você não vai lá. Vai lá para quê? Para que você vai lá, se você não tem pecado? Quando você se acha sem pecado, imediatamente você descobre Deus em você. Se você tem Deus em você,
Você recebeu o entendimento que Deus está em você, Deus não está lá numa placa chamada igreja? Vou buscar lá o quê? Se Deus está em mim, o que eu ia buscar lá, eu descobri que Ele está em mim. Não está lá. Foi isso que aconteceu comigo, meus amados. Eu frequentei a igreja há 31 anos. Mas no momento que eu descobri que Ele não estava lá, estava dentro de mim, o que é que eu vou buscar lá? O que é que eu vou buscar? Levar dinheiro para o pastor? Como as pessoas que estavam nos bar, quando viam o passageiro, levar dinheiro para o pastor, para o bispo Macedo, né? E eu não sabia que eles estavam certos. Eu não entendia que eles estavam certos. Tito capítulo 1, versículo 16. Versículo 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Então tá aí, os crentes dizem, eu conheço Deus, eu tenho Deus. Né? Com a boca eles falam, e com as práticas negam. Não, eu preciso de batismo, preciso batizar nas águas, eu preciso comer pão, preciso beber suco, eu preciso fazer um jejum pelo menos uma vez por semana. Então com essas práticas, eles estão dizendo o quê? Não conheço Deus. Eu vou para a igreja buscar Deus. Com essa prática, eles estão dizendo o quê? Eu não conheço Deus, eu não sei onde Ele está. Porque se eles conhecessem Deus, soubessem onde Deus estava, não ia lá. Se eles soubessem que Deus estava dentro deles, eles não iam lá. Amém, meus amados? No tocante a Deus, professa conhecê-lo. Entretanto, negam. É isso que o sistema religioso faz. Professa ter fé em Deus, professa conhecer Deus, mas nega Deus com as suas práticas. Com as suas práticas. Amém? Entretanto, nega por suas obras. E por isso que são o quê? São abomináveis. Doença. Eles vivem, a raça mais doente que vive na face da terra hoje é crente. Crente, que eu já falei no outro vídeo, crente parece aquele pássaro condor. Porque crente só vive com dor. O crente sai todo aleijado assim, ó. Você vê daquela pessoa de mais idade, sai todo aleijado assim, uma vez até com uma bengalinha, dizendo que vai buscar Deus. Vou buscar Deus, tá lá, pastor ora por mim, o pastor ora, põe a mão na cabeça. Aí quando vem, com tudo que aconteceu lá, corre direto para o comprimido. Tomar um comprimido. Ou então já pergunta logo para a irmã, logo na porta da igreja. A irmã não tem um comprimido aí não para me arrumar não? Estou com a dor aqui nas cadeiras, chama cadeira, né? Estou aqui nas cadeiras. É dessa forma. Amém, meus amados? E eu estava ficando quase igual eles já. Eu estou falando sério. Estava ficando quase igual eles. Parei de comer o quisuco, parei de beber o quisuco, parei de comer o pão. Parei de buscar Deus na religião, eu achei Deus e hoje eu estou andando bonzinho. Hoje, antes, qualquer ladeirinha que eu subia a pé, né? Eu, nem eles diziam, eu dava umas dores aqui nas quadrilhas, nas cadeiras, nem dizer, né? Hoje, graças a Deus, eu não sinto mais. Amém? Graças a Deus. Lemos todo o livro de Tito, não, o livro de Tito é capítulo 16 só, né? Versículo 16. No tocante a Deus, professa conhecer, entretanto nega por suas obras, e por isso que são abomináveis, desobedientes. Você foi batizado no sangue? Não, eu vou batizar nas águas. Você não pode comer Páscoa, Páscoa é do judeu. Eu vou para ceia, porque ceia é Páscoa. Jesus nunca celebrou ceia. Jesus celebrou a última Páscoa. E eles dizem que foi a que Jesus celebrou, então é Páscoa.
Então, ele falou para o gentio não tinha direito de participar de Páscoa. Ele disse, nós vamos participar. Então, eles são o quê? Desobedientes. E reprovados. Eu sou o homem de Deus. Eu sou a mulher de Deus. E a palavra está dizendo, você está reprovada. Eu falei para você não comer Páscoa, você comeu. Eu falei que o seu batismo foi na cruz, você foi se batizar nas águas. Eu falei para você não fazer jejum, que os meus discípulos, os meus seguidores não jejuam. Você já está jejuando. Você está reprovado. Okay. Reprovado para toda boa obra. Amém? Temos mais 3 passagens aqui. 1 de Coríntios, volta lá. Capítulo 11, nós fomos no capítulo 15, 11, versículo 26. 11, 26. Porque todas as vezes, olha aqui, a parte mais clara que o sistema religioso diz que Cristo está morto, que é nosso tema aqui. Eu falei que em alguma parte do nosso estudo eu vou enquadrar o nosso tema. Então está aqui enquadrado aqui, ó, no versículo 26. Porque todas as vezes que comerem este pão, como eles fazem, presta atenção, comer esse pão, Paulo está repreendendo o povo de Coríntios. O povo de Coríntios queria fazer isso. Paulo disse não. Olha, vocês precisam entender uma coisa, que todas as vezes que vocês levantaram o pão, como ele levantou antes de morrer, vocês estão confessando que ele está morto, porque isso aqui é uma memória. Então se faz memória, só se faz memória de quem está morto. Então os crentes aqui todo mês está dizendo, estão afirmando, todo mês os crentes afirmam, Cristo está morto. Cristo está morto. Porque, aqui, ó, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, anunciais o quê? A vida ou a morte? A morte. Mas ele está morto ou está vivo? Pelo menos para nós ele está vivo. Mas com essa prática aqui, eles estão dizendo o quê? Que Cristo está morto e Moisés está vivo, que era ele que fazia essa Páscoa. Amém? Era Moisés que fazia, era a prática de Moisés. Então vocês estão obedecendo aqui, que nem nós acabamos de ler no versículo anterior, eles estão obedecendo a Cristo ou estão obedecendo a Moisés? Estão obedecendo a Moisés, porque é as práticas de Moisés que eles estão fazendo. É as práticas de Moisés. Porque todas as vezes que comer deste pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Então, Jesus, antes da morte, na última ceia da Páscoa, não era a Santa Ceia, era a celebração da Páscoa, que era feito dentro de casa, não era nas igrejas, era dentro de casa de uma pessoa, né? Então, o Paulo está dizendo aqui, ó, relembrando a eles, né? Então, todas as vezes que você levantar um copo de quiçuque e um pedaço de pão, vocês não estão dizendo que Cristo está vivo. Vocês estão dizendo o quê? Que ele está morto. Porque eles estão fazendo o quê aqui? Memória. Só se faz memória de quem está morto. Mas o que confundiu a mente do crente, né, que eles esqueceram do outro lado da cruz, estão lá no deserto ainda. Então Jesus de Nazaré, aqui pelo lado do deserto, antes da cruz, ele celebrando a Páscoa, né, ele levantou os elementos da Páscoa e disse, olha, vocês vão fazer isso aqui enquanto eu estiver morto. Faz no sábado, aliás, ele morreu na sexta, né? Faz na sexta, faz no sábado, mas no domingo você não pode fazer mais. Eu já voltei. Eu estou vivo.
Vocês não podem fazer mais no domingo. Os que estão fazendo até hoje. Amém? Versículo 26, eu vou falar do 1 Coríntios aqui. O versículo 26, era só o 26 que nós ia ler. Até que eu venha. Abra a sua Bíblia, volta lá em Colossenses, né? Colossenses, capítulo... Cadê onde nós paramos? Capítulo 1, nós lemos capítulo 2. Capítulo 1, versículo 24. Está aqui, ó. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, né? Por vós. Preencho o que resta das aflições de Cristo, que era pregar o Evangelho, né? Das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é um pedaço de pão. Levanta o corpo. E a igreja levanta. Não conhece Deus, não conhece nada, não conhece de Bíblia, não conhece nada. O pastor mandou, ele levantou. Mas aqui está dizendo, o corpo que é o quê? É a igreja. O corpo é a igreja. Somos nós. A igreja está reunida aqui agora, ouvindo o Evangelho de Cristo. Esse é o corpo de Cristo. Mas dentro das igrejas, o que é o corpo de Cristo? Um pedaço de pão. Levanta o corpo. E com isso eles estão dizendo o quê? Que Cristo está morto. É, 24 nós lemos, né? Era só o 24 mesmo. Volta lá em Romano. Temos 3 passagens aqui. Na verdade é 4, mas é tudo curtinho. Romanos capítulo 6, versículo 9 e 10. Versículo 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre mais. Então, se o crente pudesse ouvir a voz do Espírito, quando eles levantassem o pão e o quisuco para fazer memória de quem está vivo, eles iam ouvir a voz de Cristo. Não faz memória de mim, que eu não estou morto, eu estou vivo. Mas os crentes não funcionam, a mente do crente não funciona. E pela boca de Paulo, estou falando aqui, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Então não adianta, crente, você ficar celebrando a morte de Cristo, porque ele não morre mais. Você pode estar confessando que Cristo vai morrer, Cristo está morto, mas ele não morre. Ele é espírito. Espírito não morre. Não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Amém? Versículo 10. Vamos ler o 10, né? Versículo 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre. Então, se os crentes, volta a palavra, volta a pegar no pé de novo. Se os crentes acham que tem pecado, eles estão o quê? Ferrado. Porque só quem tem poder de tirar pecado é Cristo. E ele aqui, o corpo dele já morreu, já não vai morrer mais. Que ao homem, que Jesus era homem como nós, só é lícito morrer uma vez só. Então está aqui, os crentes estão ferrados. Os crentes não vão para o céu. Por quê? Eles têm pecado, o pecado não pode entrar no céu. Então aqui, sabedores. Pois quanto a ter morrido, morreu de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Amém, meus amados? Vive para Deus. Nós estamos em Romanos, vamos ler o 11 também? Não, só o 10. Vá lá no livro, nas cartas de Pedro, 1 de Pedro. Temos mais 3 passagens curtas, rapidão.
Estamos o quê? Estamos 1 hora já. Jesus. Nossa, pensei que era mais cedo. Pensei que eu tinha andado mais rápido hoje. Eu prometo que vai ser rápido, né, meus amados? Mas não tem jeito. O bom que nós aprendemos, né? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, aqueles que aceitaram Cristo. Sois raça eleita, sacerdócio real. Nós somos o sacerdócio real. Nação santa. Vê se o pastor pode falar isso para a igreja. Não pode, porque a igreja é pecadora. Eles confessam que são pecadores. Nação santa, povo de propriedade. Olha aqui, ó. Povo de propriedade exclusiva de Deus. E nas igrejas, no povo da crente, a metade é de Deus, a outra metade de Satanás. Porque qualquer coisa da Satanás já leva a parte dele. Aí como não pode se dividir, aí Satanás já leva tudo. O crente pode dizer que é propriedade exclusiva de Deus? Não pode. Que o da graça sim, propriedade exclusiva. Que nós somos só de Deus. Os crentes não. 1 hora de manhã é de Deus, de noite é de Satanás. Exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtude. Só quem vive em graça pode proclamar essas virtudes. As virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. E essas trevas aqui era a lei de Moisés. A lei de Moisés era um ministério de treva. Amém? Colossenses. Eu já tinha lido Colossenses já, né? Não. Eu tinha lido Colossenses, versículo 24. Colossenses 1, 13 e 14. Nós já lemos lá em cima, não vou ler mais. Então vamos encerrar agora com 1 de Coríntios, no capítulo 3. 1 de Coríntios, capítulo 3. Para nós encerrar. Era para ter encerrado. 1h12. Capítulo 3, versículo 17. 16 e 17. Versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus? Não, o crente não sabe. Porque ele sai da sua casa para ir para um lugar, lá o santuário, chega lá, eles dobram o joelho e dizem: agora que eu cheguei no santuário de Deus. Então o crente não sabe disso. Por incrível que pareça, 2000 anos se passou, o crente não sabe disso. Não sabeis, pois, que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O crente não sabe disso. Que se ele soubesse que o Espírito de Deus, que eles tanto desejam, que eles tanto almejam, está dentro deles, se ele soubesse disso, ele não ia buscar. Vamos buscar o Espírito Santo. Hoje vamos para a vigília do Espírito Santo. Vamos buscar o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, eu estou aqui. Vem, Espírito Santo. É assim ou não é? É desse jeito, meus amados, é desse jeito. O crente não conhece. Habite em vós, 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, ou seja, se alguém não reconhecer, se você não reconhece que você é o santuário de Deus, você destruiu. Você destruiu. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Olha porque que os povos não entendem. Porque eles não confessam que são o santuário de Deus, e Deus destrói a mente deles para que eles não entendam. Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, não é um local chamado altar, cheio de urubu em cima. O santuário de Deus, que sois vós, é sagrado.
Então você é sagrada a Deus, é sagrado a Deus. Por quê? Porque você é santo? Não. Você é sagrado a Deus porque o Espírito de Deus está em você. Se tirar o Espírito de Deus de você, você não é nada. Você não é nada, você é apenas uma carne ambulante. Carne que não serve para nada. Se fosse uma carne da Swift, dava um churrasco, ó, da hora. Ou da Friboi, dava um churrasco, ó, da hora. Mas você, essa carne sua não serve para nada. Então, se tirar o Espírito de Deus que está em você, no teu espírito, essa carne não serve para nada. Amém, meus amados? Você aceita ser esse santuário, você recebe essa palavra te mostrando que você é o santuário de Deus e que você vai valorizar esse santuário, em vez de buscar lá fora, você vai se apresentar. Eu estou aqui, Deus. Eu sou o teu santuário. Habita em mim. Vive em mim. Opera em mim. Ministra nesse santuário, porque eu estou preparado, eu estou pronto para receber. Amém? Se você faz isso, que você é uma cristã, um cristão de fato e de verdade, que hoje você pode usufruir das benevolências de Deus, das misericórdias de Deus. Amém? Paz eterna, sejam todos abençoados pela graça de Cristo. Esse é o Evangelho que tem nos alimentado, que tem nos preparado a cada dia que nós recebemos a ministração. Amém? Até domingo, a partir das 19 horas da noite. Amém? Até lá.